lhe saiu. Eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e um Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os antes o conheciam, viam que ele profetizava com os profetas. Então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está Saul também entre os profetas? Amém. 16, versículo 12 e 13. Capítulo 16. Isso. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo homem. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Poder se sentar. Meus queridos e amados irmãos que estão aqui nesta noite, nós estamos vendo no capítulo 10 a unção de um rei, a unção de um homem chamado para governar Israel. Quando nós lemos aqui, se nós prestarmos em atenção, a Bíblia nos relata que o Espírito de Deus encheu Saul de poder. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele começou a profetizar no meio dos profetas. Da mesma forma, quando nós vamos no capítulo 16, nós vemos também que um outro rei chamado, o poder do Espírito de Deus, tomou a vida de Davi e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Assim é o nosso chamado. Nós temos Davi na igreja e temos Saul na igreja. De muitas vezes, aquele que foi chamado, ele foi no início, ele foi cheio do Espírito. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Ele foi envolvido com a palavra. Ele foi recarregado com o poder da palavra. Ali ele andava no caminho. Ali ele era uma pessoa que vencia as suas batalhas e as suas lutas. Mas no decorrer da sua vida, ele já começa a achar que o Espírito de Deus não tem tanta importância na sua vida. Porque para que o Espírito de Deus possa habitar em você, você precisa de renunciar. Sem renúncia não tem Espírito Santo. É fato. As igrejas estão cheias de pessoas que se carregam não da palavra, mas da sua vontade, do seu eu, do seu ego, do seu desejo, do seu prazer. Até no começo aquela pessoa foi envolvida pelo poder do Espírito Santo. Até o momento, a palavra, quando era ministrada pelos profetas deste lugar e de outros profetas que vinham a este lugar, eles eram cheios. Eles ficavam prestando atenção, eles ficavam ligados na mensagem e se carregando dessa palavra. Mas quando passa 6, 7 meses, essa pessoa já se acha que ela não precisa mais de prestar atenção na mensagem. Ela já não precisa mais de viver a mensagem. Ela já não precisa mais de obedecer a este livro sagrado. Aí que começa a sua ruína. Aí que começa as suas derrotas. Aí que começa a vir na sua vida tudo aquilo que Deus não tinha de promessa na sua vida. Quantas pessoas dentro do templo derrotadas?
Quantas pessoas dentro do templo, frustradas, com medo, sem esperança. Esse lugar é um lugar de esperança. Como eu estou dentro deste lugar e vivo sem esperança de um dia melhor, de uma vida melhor. É porque quando eu chego neste lugar, eu já não presto mais atenção. Quando eu estou carregado de mim mesmo, o culto da sexta-feira já não tem mais importância para mim. Eu já não preciso mais, com frequência, estar nos cultos da igreja. Não, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado. Deus sabe que hoje não dá para mim ir. Hoje eu não vou não, hoje o culto não é um culto bom. Não é um culto que vai me trazer prazer e alegria. Então eu fico em casa, em frente a uma televisão, ou ligado dentro da internet. Não dou importância mais para me se carregar desta palavra. Se carregar não significa de eu pular em mistério, de eu falar em meia dúzia de línguas estranhas. De muita vez pelo poder de Deus e de muita vez pela minha emoção, porque eu estou vendo a igreja pular, porque eu estou vendo a igreja profetizar. Então eu quero aquilo para a minha vida. Mas a primeira coisa que eu tenho que ter, de me carregar, é dessa palavra. Aqueles dois homens tiveram mandamentos na sua vida. Esses dois reis tiveram os mandamentos para se cumprir. Saul até no seu começo era um homem vitorioso, era um homem de guerra, era um homem que obedecia a palavra. Mas no decorrer da sua vida, ele jamais não quis se encher e carregar da obediência que Deus mandava ele fazer. E quando isso acontece em nossas vidas, eu já não tenho mais prazer de ir aos cultos da igreja. Quando isso acontece na minha vida, eu já não tenho mais prazer de estar no culto com meus irmãos. Aquele irmão que sobressai melhor do que a mim, eu já não quero mais conversa com ele, porque ele se acha que é santo demais. Quando o irmão começa a olhar para ele e chama ele para ter uma santidade, ele já não quer mais conversa com aquele irmão, porque aquele irmão evoluiu espiritualmente e ele está no mesmo lugar. Foi isso que aconteceu com o nosso rei Saul. Ele já não quis mais obedecer. Ele já não quis mais fazer a vontade de Deus, que Deus ordenava para ele fazer. Deus manda ele matar, destruir toda uma cidade que atrapalhou Israel na passagem. Mata todo mundo, mata animal, mata o rei, mata a criança, mata tudo. Não. Ele foi, pegou os melhores das ovelhas, os melhores dos bois, e ainda levou de bruxa ainda o rei. Ele já não estava mais carregado do Espírito Santo de Deus. É isso que as nossas igrejas nessa geração agora está. Uma geração mais fraca do Evangelho. Uma geração que você não pode chamar a atenção dele, porque senão ele sai da igreja. Você não pode direcionar ele novamente para a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, membros dessa igreja, se eles não quiserem ficar sentados neste banco, Deus vai colocar outro sentado no lugar deles, como colocou no lugar de Saul o rei Davi. Eu tenho que dar importância a este lugar. Eu tenho que ter prazer de entrar neste lugar. Porque senão, Deus vai colocar outro sentado no trono. Cadeiras que poderiam estar no dia de sexta-feira, um feriado. Mas a recarga não faz muito sentido para mim. Me carregar de poder não vai me trazer um luxo neste mundo. Eu estou precisando de uma porta de emprego aberta. Eu estou precisando de ganhar mais. Se nós fazermos uma campanha e falar que Deus vai dar 10 salários mínimos, se a pessoa for fiel, a igreja não vai caber. Quando fala em casamento, aí que vem a igreja, aí vem o bairro todo para casar. O seu marido vai converter se você fazer uma campanha. E a campanha, ela vai vir em todos os cultos, para aquele cachaceiro parar de beber. Mas como se carregar da palavra, se carregar de obediência,
se carregar do Espírito, o culto não tem importância para mim. É como o rei Saul. A obedecer jamais não fazia parte da sua vida. Para o rei Saul já não tinha mais a importância dele obedecer o que Deus mandou ele fazer. Ele tinha desculpas e argumentos. Aí que vem a ruína do homem. As vitórias começaram a desaparecer. O que temos dentro da igreja de crentes derrotados no casamento? Casamentos falidos. Como que 2 servos de Deus dentro de um templo, ele não consegue ir para sua casa e levar a paz. A mulher senta do lado, o marido senta do outro. O homem chega na frente, a mulher chega atrás com aquela rempa de menino. Teve uma história que foi falada assim, que um presbítero da igreja pegava o microfone e a igreja chovia de bênção. Todo mundo glorificava, batia palma. A criança chegou perto do pastor e falou: pastor, nós não podemos morar aqui na igreja, não? O pastor perguntou: por que, minha filha, que você quer morar aqui na igreja? Não, pastor, aqui na igreja meu pai é uma bênção. Ele só carregava em momentos. Mas na casa dele, ele não era exemplo de um presbítero. Ele não era exemplo de um pai. Ele não era exemplo de um esposo. Porque quando ele ia no culto, ele não se carregava da palavra. Por isso que temos crentes, irmãos, na igreja desta geração, que não cresce. Ele não consegue ver nada espiritual. Ele tem sempre que estar se guiado pelo pastor. Crente de 5, 10 anos de igreja, continuando dando trabalho para o pastor. Na hora de estar ajudando o líder da igreja a administrar e trazer mais alma e cuidar de mais alma, ele está precisando de ser cuidado. Por que ele está precisando de ser cuidado? Porque ele não se carrega, ele não se enche da palavra. Porque quando eu encho dessa palavra, como Davi fala, que colocou a palavra na tábua do seu coração, para não pecar contra o Altíssimo. É por isso que o cara era segundo o coração de Deus. Ele errou, ele pecou, mas ele era o segundo o coração de Deus. Porque no Salmo 51, irmãos, ele clamava ao Senhor para não tirar dele a presença. Ele valorizava a presença de Deus. Quando ele pecou, e ele viu o que poderia acontecer com ele, como aconteceu com o primeiro rei, que todos sabem. Que todos sabem que ele cometeu um homicídio e ainda pegou a mulher do seu servo. Mas ele se carregava da palavra, irmãos. Ele se enchia da palavra. Ele obedecia à palavra. Quando nós vamos lá no Velho Testamento, no tempo de Pentecoste, o próprio Pedro falou de Davi. Que legado que o rei Saul deixou. Um legado de sofrimento, de vergonha, de derrota e de destruição da sua família. Porque quando eu não me carrego de encher da presença de Deus, pai e mãe que estão aqui nesta noite, quando você não se carrega de se encher dessa palavra, e que você possa ser exemplo para os teus filhos, que eles possam ver em você um servo do Altíssimo, a sua família pode estar toda em ruína, porque ele vai pegar o exemplo de você como crente, de você como servo. Como que você se apresenta na sua família, mulher que está aqui nessa noite para os teus filhos, jovens que estão aqui nessa noite, como se você se apresenta na escola, onde você está na turma de amizade. Que servo é você, Saul ou Davi? Quando o Senhor vai tirar o reinado, porque eu quero dizer para você que nessa noite,
antes de chegar a ruína na sua casa e na sua família e na sua vida, Deus manda profeta te avisar. Ele manda profeta te avisar. Se você der ouvido e se curvar como Davi curvou, e pedir para ele para não tirar de você a presença dele, que você é dependente dele, que você pode perder tudo, mas de menos a sua presença, ele vai te perdoar e vai te erguer novamente. Mas se você continuar fingindo que está cheio de Deus, mas está cheio de ódio, está cheio de rancor, irmãos que entram por a porta da igreja, passa perto do outro irmão e vira a cara. Ele veio carregar aqui de quê? Ele veio buscar aqui o quê? O que ele veio buscar aqui? Eu não converso com fulano. Você vai carregar de rancor. Você vai se carregar da presença do maligno. Se você não ama o seu irmão, que vai ser vizinho do céu com você, você vai amar quem? Quem que você vai amar? Eu não concordo com o anjo da igreja, eu não concordo com a direção da igreja. Você vai se carregar de quê aqui neste lugar? Quando eu não venho aos cultos, irmãos, contado dessa palavra maravilhosa, que me dá esperança. Todo que se carrega dessa palavra, ele tem esperança que Jesus Cristo vai voltar. Todos que se carregam desta palavra, ele tem a esperança da vida eterna. Quem não se carrega dessa palavra, ele está buscando coisa dessa terra. Ele não está preocupado com as coisas celestiais. Ele não está preocupado com o mundo espiritual. Mas amanhã, ele vai precisar falta da recarga. Não queira que Deus rejeite você, meu querido, que está aqui nessa noite. Não queira que o Senhor rejeite você, como rejeitou Saul. Que o Senhor vai nos avisando para consertar. Ele vai nos avisando para voltar para a direção. Mas nós, na nossa insistência, de achar que estamos servindo a Deus do nosso jeito, não vai funcionar. Tem que ser do jeito dele. Quando Samuel diz para ele assim: o Senhor hoje arranca de você o trono de Israel. Irmãos, o cara arrumou um desespero. Ele não estava preocupado com a presença, ele estava preocupado com o reinado. Quando eu estou fora, irmãos, de ser cheio da palavra, de ser cheio do Espírito de Deus, eu me apego. Ele estava preocupado, irmão, com o trono. Quando Samuel falou isso para ele, ele foi saindo: hoje mesmo o Senhor te arranca seu trono. Ele arrumou um desespero e agarrou nas vestes de Samuel, e as vestes de Samuel rasgou. Ele foi avisado. Nós nesta noite estamos sendo avisados, irmãos, que nós temos que vir a este lugar e nos encher dessa palavra, encher do Espírito de Deus, encher da verdade. O que traz um homem ser tão humilhado, irmãos? Quantos crentes que são humilhados, irmãos? Humilhados não para ser humilde, mas por não obedecer a palavra. Você quer uma? Os filisteus estão lá gritando: cadê o rei? Não tem ninguém para descer para lutar comigo. Golias gritando lá embaixo: não tem ninguém para lutar comigo. Quem ganhar de mim, os outros vão se entregar e vão ser escravos do povo de Israel. Mas se vocês perderem, vocês vão ser nosso escravo. E ele gritava. Um rei que já outra hora vencia todas as batalhas, era um rei valente. Sabe o que ele estava fazendo?
E todo dia aquele homem afrontava o povo de Israel. E os soldados olhavam para o rei. Olhava para o rei. Quantos crentes estão sendo humilhados por gigantes dessa terra? Passando vergonha, irmãos. Porque não se carregou da palavra. Precisou de um jovem gritar e falar assim: quem é esse filisteu que está afrontando o Deus vivo de Israel? Um menino que nem de guerra era. Você vai esperar outro sentar no seu lugar? Você vai esperar que outro chega e toma a frente da batalha? Da batalha para ganhar almas para o reino do Senhor? Você que está aqui nessa noite, o Espírito de Deus te pergunta a você. Porque se eu não quero fazer a obra, se eu não quero obedecer, Deus coloca outro no meu lugar. É o que aconteceu com aquele rei. Você quer mais? Quantas pessoas que você já viu pular em mistério, falar línguas estranhas e profetizar, vencer batalhas e lutas, e agora ele está cheio de demônio. Você conhece muita gente assim. Você conhece aquele que esteve na igreja, cheio da presença, agora voltou para as drogas de novo, voltou para a bebida de novo, voltou a trair a esposa, voltou a trair o marido. Você conhece pessoas. Eu conheço batalhão de carro. Se colocar caminhonete, colocar carreta, vai cair até de pendurar de tanta gente que eu conheço. Pastores, missionários, presbíteros, membros, cheio de demônios, como Saul. A Bíblia nos relata que Deus permitiu que um espírito maligno apoderasse de Saul. Quantos crentes que você conhece que é atormentado, perturbado, possesso? Você conhece? Sabe por causa de quê? Não obedeceu à voz do Senhor. Não se carregou, se encheu, não escreveu na tábua do seu coração essas mensagens. E quando eu faço isso, meus queridos irmãos que estão aqui nessa noite, eu vou ser envergonhado. O pastor Léo e o pastor Robert já sabem quantas pessoas já passou por esse ministério. Eu já vi aqui umas 5 vezes nesse ministério. A igrejinha era só um pedacinho ali. O pastor Robert foi aumentando, tudo viradinho para cá. Olha como é que a igreja está maravilhosa. Toda vez que eu venho, caras novas, igual na minha igreja. Agora, pela misericórdia do Senhor, Deus está colocando raízes. Raízes que vão produzir frutos. São raízes curadas que vão descer para o ribeiro. Ela não fica plantada só na terra, não. Ela tem que achar o ribeiro para se alimentar. Entram e não dão valor. Não se carregam. Hoje o centro de Macumba, irmão, está lotado. O trem está pegando fogo. Rapa a cabeça, come galinha, bebe sangue. Fica plantado dentro de um galinheiro. Igual uma galinha, igual um galo. Trancado dentro do lugar parecendo porco, sem tomar banho. Dedicados aos enxuns, aos espíritos malignos. E quando fala de se carregar da palavra, vem meia dúzia de gato pingado. Mas felizes somos nós que estamos aqui nessa noite, nos carregando dessa palavra, que vamos levar essa palavra para o nosso coração,
de dizer que eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer a palavra. Que legado que ele deixou. O seu filho morreu junto com ele. O seu neto, na hora de correr, caiu, se quebrou todo, ficou aleijado. E Mefibosete, como todos conhecem a história. Eu posso ser uma bênção na minha família e posso ser uma maldição na minha família, se eu não obedecer e me carregar dessa palavra. Você jovem que está aqui nessa noite, você pode ser a diferença. Ou você pode estar aqui de passagem também. E esse lugar nunca vai ficar vazio. Porque a palavra do Senhor nos diz que a palavra liberta. E vai existir pessoas que estão lá fora. Quantos estão clamando lá fora para estar no nosso lugar aqui? E nós aqui, de muitas vezes, não damos valor de estar aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, do versículo 25 em diante, até o 36. Esse rei era tão fraquinho, irmãos, que ele foi lá para o Novo Testamento. Ele profetizou lá atrás. Ele profetizou. Saul não foi profeta, mas Davi foi. Olha para vocês verem, que coisa linda. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar-se sobre o seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou, e este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vos crucificastes, desde fez o Senhor e Cristo. Poder se sentar, irmãos. Olha onde que esse homem foi cair. Por quem que esse homem foi falado? O cara tem só a chave do céu que falou isso. Qual o legado que você vai deixar quando você partir desse lugar? Que tipo de crente você vai deixar para a memória da sua família, para a memória da igreja, para os seus amigos? Porque a morte está logo ali nos esperando. Nós temos um tempo aqui. Nós estamos aqui de passagem. Tem uma eternidade nos esperando. Ou com Cristo, ou no lago de fogo. E nós quase não pensamos nisso.
Quem se enche dessa palavra está na expectativa da volta de Jesus. Quem se enche dessa palavra, quem se carrega dessa palavra, ele está na esperança da volta de Jesus Cristo. Quando lá atrás Davi falou: Senhor, tira tudo de mim, tira a coroa, tira a glória, mas não tira de mim a tua presença. É esta oração que temos que fazer. É essa súplica que temos que fazer ao Senhor quando nós pecamos. Valorizar a presença dele em nossas vidas. Peca e finge que não pecou. Continua no erro e no pecado, fazendo as mesmas coisas. Fica 4 horas no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, mas não tem força de orar 20 minutos. Está cheio de quê? Está carregado de quê? Do Facebook. Está carregado do Instagram. Para onde que nós vamos? Se o Senhor buscar a nossa alma agora, para onde você vai? Será que você aguenta uma outra epidemia nessa terra? Porque já tem epidemia por aí, viu? Tem uns trem matando por um canto, para esses cantos aí. Vai chegar aqui. Será que nós aguentamos uma outra epidemia? Esquecemos dos nossos amigos que morreram com Covid. Esquecemos que estavam andando de máscara. Nós esquecemos muito rápido. Aquele ali foi o maior sinal que nós, dessa geração... Irmãos, eu amei aqueles dias. Sabe por que eu amei aqueles dias? Porque a minha geração passada não teve o prazer de ver a mão de Deus sobre a terra. Foi no 4 cantos do mundo que aconteceu aquilo. Não foi um lugar igual teve uma febre na África. Não foi coisa separada, isolada. Pegou rico, pegou pobre. Pegou negro, pegou branco. Pegou japonês, pegou africano. Nós esquecemos muito rápido. Nós estávamos para acontecer qualquer momento de nós acontecer com aquilo conosco e nós ir embora dessa terra. Os campos de futebol estão lotados do mesmo jeito. Os cinemas estão, os shows estão lotados. E as igrejas vazias. Eu achei que você, depois dessa agora vai ter muito crente. Aí que diminuiu. Aí que diminuiu. Porque o povo foi beber fogo, aquela saudade, aquele vazio que eles sentiam. E agora vai entrar Jesus. Eles voltaram de novo para a boate. Eles voltaram para os bares, para os pagodes, para os funks. Irmão, felizes somos nós que estamos aqui. Quando o Senhor fala na sua palavra que vai existir uma peneira para separar os bodes das ovelhas, Ele não está falando do mundo não, viu? Porque a Bíblia diz que o mundo já está condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, ele já está condenado. Estou terminando. Nessa noite, eu quero que você leve uma carga sobre a sua vida. De não fingir que você está pecando. O que pode distanciar você do Senhor é você fingir que aquilo que você está fazendo não é pecado. Eu paro aqui nessa noite. Segundo o coração de Deus. Olha o livro de Salmo, irmão, como esse homem amava a Deus. E o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Se carrega da verdade,
Seja cheio do Espírito Santo. Você vai precisar, irmãos, nessa geração. Mata você todos os dias. Quando você levantar e olhar no espelho, assim, hoje você não vai sobressair. Quem vai sobressair em mim é o Espírito Santo. Eu não tenho vontade, mas vai prevalecer em mim a vontade do Espírito Santo. Se tiver vontade de enforcar alguém, enforca você mesmo, mete a mão na sua goela assim, aperta até doer. Você vai perder a vontade de matar alguém, de destruir alguém. Quando você for falar uma palavra para machucar alguém, engula as palavras. E peça a Deus para você permanecer neste lugar. Peça a Deus para você continuar a servir o Senhor. E peça a Ele para você servir melhor. E que Deus seja louvado, e eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, né, irmãos? Vai fazer uma pra gente fechar? Eita glória.